Bom, continuando a questão da bomba intensificadora, esse aqui é o chamado intensificador, né? O que eu tenho nesse intensificador? Eu tenho na parte maior aqui a região de baixa pressão, que é o óleo até 200 bar. E 200 bar do ponto de vista de engenharia também não é uma pressãozinha baixa não, ela já é uma pressão de média para alta aí, né? Mas comparado com os 4 ou 6 mil bar que eu vou ter ali no equipamento, aí sim eu vou ter em termos de comparação, né, baixa pressão e alta pressão. Mas perto de outros sistemas comuns, né, no dia a dia de engenharia, a pressão de 200 bar já é bem alta. Então o que você pode ver, eu tenho aí o êmbolo maior que está em azul, onde eu tenho essas duas listas em amarelo aí, né? E eu tenho o óleo que atua nessa área, dos dois lados, né? Então o que acontece? Uma pressão de 200 bar atuando nessa área, pressão é força dividido por área. Então o que acontece? Uma vez que eu tenho uma pressão atuando numa área, eu tenho uma força. E essa força vai ser transmitida para esse outro êmbolo menorzinho, que é o êmbolo cerâmico, hoje é utilizado o êmbolo cerâmico, aonde eu tenho a transmissão dessa força. Então a pressão de 200 bar agindo nessa área maior vai criar uma força nesse êmbolozão e no êmbolozinho. Então o que acontece? Como eu tenho a admissão de água, até de um lado aqui mostra em amarelo, do outro lado vazio, que é quando eu tenho a admissão de água dentro do intensificador, o que acontece? Eu tenho essa mesma força sendo atuando numa área muito menor. Então, como pressão é força dividida por área, eu aumento a área, eu diminuo a área do êmbolo comparado, né, do êmbolo de óleo comparado com o êmbolo de água, e aí que eu tenho a multiplicação ou a intensificação da pressão. Então, nos casos dos equipamentos que chegam a 4.000 bar, a relação desses êmbolos é justamente de 20 para 1. Então, no caso, o êmbolo grande ele tem uma área 20 vezes maior do que a área do êmbolo menor. No caso dos equipamentos que chegam até 6.000 bar, aí a relação é 30 para 1. Então, ou seja, o êmbolo maior do óleo ele é 30 vezes maior do que o êmbolo menor. Então, esse é o princípio. Então, assim, do ponto de vista físico, é muito simples. A grande questão da tecnologia do corte à água é justamente você conseguir ter essas materiais que suportam essa pressão. Bom, aqui já a bomba direct drive. Eu tenho um motor elétrico através de um sistema de manivela e virabrequim. Eu tenho um acionamento do êmbolo e esse êmbolo é que vai estar diretamente fazendo a pressurização da água. Então o que acontece? Esse êmbolo aqui normalmente é usado um êmbolo cerâmico também. Lá na câmara de pressurização eu tenho duas válvulas, né? Uma válvula de entrada e uma válvula de saída. O que acontece? Quando o êmbolo recua, eu tenho a criação de um vácuo dentro da câmara. E aí a pressão de água ela é suficiente para vencer a força de mola, ela abre e a água entra dentro do sistema. Quando eu começo a pressurizar, que é o que está mostrando agora, né, o êmbolo começa a voltar, como a água é incompressível, o que acontece? Ele começa a apertar a água não tem para onde sair, a pressão sobe até o ponto que a pressão vence a força de mola ali dessa válvula de retenção de saída. Aí eu começo a ter o escoamento de água para fora. E aí o ciclo continua. Nesse caso, eu tenho as bombas triplex, né, que são com 3 êmbolos. Por que essa bomba ela não tem o atenuador? Justamente porque esses 3 êmbolos eles trabalham numa sincronia tal que eu sempre vou ter pressurização de água. Então eu não tenho essa questão, essa possibilidade de falhar a água, como o caso da bomba intensificadora. Então, olhando por esse ponto, né, me faz crer que de fato faz sentido isso que o pessoal fala, que a bomba direct drive ela tem um rendimento maior. Se ela tem um rendimento maior para o mesmo tipo de motor, mesmo tamanho de motor, eu vou ter uma energia maior entregue para o fluido, consequentemente eu vou ter
um rendimento maior do meu equipamento como um todo. Bom, como que funciona então o cabeçote? Então lá na máquina eu tenho o cabeçote, o comando numérico libera, né, a válvula, ela abre, essa água passa por um orifício, que o orifício, para você ter uma ideia, ele tem, né, de 0,07 polegada, que é 0,178 milímetros. Então você pega 1 milímetro, divide por 10 e pega uma partezinha. Então tem um décimo de milímetro aqui, quase 2 décimos de milímetro, que é o tamanho menor do orifício menor. E no caso do orifício maior que é utilizado, que é o de 0,15 polegada, é 0,381 milímetros. Então eu tenho quase 4 décimos de milímetro. Então eu pego 1 milímetro, tem um pouco menos de meio milímetro, que seria o diâmetro. E aí no canto eu coloquei, né, o que é mais utilizado em termos de material do orifício, ou é diamante, ou é safira, ou é rubi. Então são esses 3 materiais que são mais utilizados. Então você imagina só, e aqui na outra foto eu coloquei os vários modelos que tem. Então esses modelos variam em função do fabricante, basicamente. Então eu tenho vários fabricantes no mercado, principalmente americanos, e dependendo do fabricante ele coloca um formato diferente para que cada um tenha o seu. No final das contas todo mundo vende todo mundo, Essa que é a grande realidade. Então você imagina qual é a tecnologia para conseguir furar o diamante ali nesse tamaninho ali, Então é uma tecnologia bastante interessante, Muito legal essa parte da tecnologia. Aí o que acontece? Quando a água ela vem em alta pressão e passa pelo orifício, é aqui que acontece a mágica. O que acontece? Eu transformo toda a pressão que eu tinha antes em velocidade. Aqui, no caso da bomba de 4.000 bar, a velocidade da água ela chega na casa de 1.000 metros por segundo, ou seja, 3 vezes a velocidade do som. Por isso que alguns fabricantes chamam de Mach 3, que aí é já uma coisa lá da engenharia mecânica, mecânica dos fluidos, Para quem não vai entrar muito em detalhe. Então ela acelera a água 3 vezes, em termos de velocidade, comparado com a velocidade do som, ela passa a ter a velocidade 3 vezes a velocidade do som. Então eu passo a ter quase 1.000 metros por segundo de velocidade. Então quando isso acontece, eu crio um vácuo nessa câmara. E quando eu crio um vácuo, o abrasivo ele é succionado para dentro do cabeçote. Aí ele faz a mistura, água, abrasivo, e o que corta de verdade é o abrasivo, não é a água. A água vai cortar materiais moles, Então se você pegar materiais mais macios, a água corta. No caso ali do corte com abrasivo, aí é o abrasivo que corta. Então ele é lançado, o abrasivo é lançado na peça com uma velocidade muito alta. No caso da bomba de 6.000 bar, essa bomba chega a 1.200 metros por segundo a velocidade da água quando ela passa pelo orifício. Então aqui que está o grande segredo do processo de corte à água. Bom, falando um pouquinho da qualidade, Então tem aí qualidade Q1 a qualidade Q5. Veja que no vídeo aí embaixo eu coloquei justamente um corte de vidro para aparecer o jato. Você veja que o jato ele forma um leque para baixo, então ele entra vertical na peça, e como eu tenho o deslocamento do cabeçote, vamos imaginar que o cabeçote está andando assim, eu tenho um atraso, então ele entra vertical e sai com um ângulo, com uma inclinação. Quanto maior a velocidade, então o acabamento do jato d'água, da peça cortada, depende da velocidade e do abrasivo. No caso aqui a gente está mostrando só da velocidade. Quanto mais grosso o abrasivo, pior o acabamento. Quanto mais fino, melhor o acabamento. Por outro lado, quando eu tenho um abrasivo mais grosso, eu consigo ter uma velocidade maior, Então eu tenho esses parâmetros aí para trabalhar. No caso do canhão, veja que eu tenho uma velocidade maior, então o que acontece? Eu tenho um acabamento pior. No caso de Q5, eu tenho uma velocidade menor, em compensação eu tenho um acabamento melhor. Então aqui eu já exemplifiquei, coloquei esse vídeo para exemplificar o corte do vidro, Bom, aqui no caso outras peças metálicas, Então você veja que nessa peça redonda aqui, eu tenho justamente no começo da peça, da espessura onde eu estou cortando, sempre é o acabamento perfeito. Agora, de um determinado altura para baixo é onde eu começo a ter essas ranhuras, é natural, no caso do corte à água. Dependendo da velocidade, isso diminui. Só que eu sempre tenho um acabamento pior embaixo do que em cima. Por quê? Porque eu vou perdendo energia, o jato vai perdendo energia,
o abrasivo vai perdendo energia ali na hora que ele vai cavucando, literalmente ele vai cavucando o material. Então ele perde um pouco de energia e lá no final ele consegue tirar com menos qualidade, digamos assim. E no caso aqui da outra foto eu tenho uma engrenagem que foi cortada no jato d'água. Uma característica do corte de jato d'água é que ele é bem lento, ele não é rápido não. Aqui uma peça, a gente está demonstrando hoje, né, com as tecnologias dos equipamentos, a gente tem as máquinas 3D. Então aqui um exemplo que eu peguei, aonde aqui tá, essa não é a velocidade de corte, está acelerado em 3 vezes, né, então ele é 3 vezes mais lento do que isso. E aí onde eu estou fazendo o corte de uma peça tridimensional, né, aqui vai ser uma espécie de um rotor. Aí eu já não sei se é ventilador, bomba, enfim, mas é uma espécie de um rotor, né? Então eu tive que acelerar porque senão ia demorar demais o vídeo, né? Para mostrar aí quais são os recursos que a gente tem hoje em dia nos equipamentos de jato d'água. Veja que é uma peça que tem toda uma angulação bem legal aí esse processo, né? Bom, para finalizar, o jato d'água ele é usado também em marmorarias, né? Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Lá tem muita marmoraria com máquinas de corte à água para justamente fabricar esses pisos todos decorados, todo louco, né? Os arquitetos vão à loucura aí com esses tipos de piso, né? Então aqui alguns exemplos de medalhão, montagem, então tem não só com mármore ou granito, mas também com cerâmica, enfim, você consegue, através dessa ferramenta, desse processo de corte, você consegue fazer peças de altíssima precisão e depois fazer a montagem. E aqui no Brasil, o exemplo mais icônico que tem, já tem alguns anos, acho que já tem uns 10 anos que já é assim, a Basílica lá de Aparecida. Então lá na Basílica, todos esses processos aí, tudo que vocês estão vendo, todas essas peças desenhadas são pedaços grandes, por exemplo o branco aí, o mais claro, pedaços grandes, aonde ele corta todo esse zigue-zague, depois ele corta outra peça em zigue-zague, encaixa ela e depois monta e faz a montagem no piso, né? Então aqui também você vê, né? Você tem aí essa peça quase cilíndrica aí, não é? Mas é reta, né? Depois tipo uma estrela, mais claro. E depois você tem aí uma outra peça que parece um trapézio, né? Então o que acontece? Essa peça aí é uma única peça só, né? Então essa peça toda foi cortada no jato d'água e depois foi montado, é claro que em pedaços, e aí você foi se fazendo a reforma, né? Então é bem legal, é bem bonito esse piso, né? Aqui mais um exemplo, né, dessas peças, é o que eu estava falando, você tem um triângulo aqui, né, em branco, e aí você tem a outra peça escura ali, que parece um T meio chanfrado, né? Essa peça é uma peça única, né? Então ele dá um acabamento muito legal, muito bacana aí aos pisos que é possível fazer. E aqui a última peça, né? Lá da Basílica, outra foto só para ilustrar. Bom pessoal, a gente chegou ao fim, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, se gostou, dê um joinha. Obrigado a todos aí que já estão comprando na nossa loja. Se você não comprou ainda, compra aí para ajudar a gente. magazinevocê.com.br/Magazine Engenharia e Companhia. Lá você vai encontrar tudo quanto é coisa que você quiser aí do Magazine Luiza, só que vai estar ajudando a gente de alguma forma, né? Tudo é garantido pelo Magazine Luiza, nota, fiscal, etc. Vai ser um prazer atender vocês. Obrigado pessoal e até a próxima.